Perguntaram aqui várias vezes qual dos túmulos em que Jesus foi sepultado. Foi na igreja do Santo Sepulcro ou no Jardim do Túmulo? Olha, e como que a gente saberia? Porque não tem resto, como não tem resto, exatamente. Então, vamos lá. A igreja do Santo Sepulcro tem mais possibilidade do que o Jardim da Tumba. E eu trabalho com a possibilidade de ser um terceiro lugar que num desses dois. Porque é uma coisa interessante. Os cristãos primitivos não se preocuparam em marcar alguns lugares de propósito. Para não deixar pista. Para não deixar pista. E qual o problema de deixar pista? Ia virar uma meca. Local, sim, um local sagrado, né? Lugar sagrado. E a última coisa que os cristãos queriam era peregrinação. Entendi. Engraçado, o que Jerusalém virou hoje é o que eles não queriam. Então eles não preocuparam muito. Olha, foi aqui que o Rodrigo comeu o sanduíche, foi ali que o Sérgio sentou. Eles não preocupavam com isso, porque eles achavam que a mensagem tinha que transcender o lugar. Caramba. Jesus falou, haverá dias em que o verdadeiro adorador adorará a Deus em espírito e verdade, né? Nem aqui nem em Jerusalém. Tá certo? Mas, depois de Helena, quarto século, Helena, mãe de Constantino, começou a demarcar lugar. E Helena marcou, não, é aqui esse lugar. Por que ela deduziu que era onde é a igreja de Santo Sepulcro? Porque lá tinha um morrinho, uns 3 metros, 4 metros, e em cima você tinha restos de um templo de Marte, construído na época de Adriano. Aí ela perguntou assim, por que Adriano ia construir um templo pagão aqui? É porque aqui deve ter sido alguma coisa importante. Aí o pessoal quer o Calvário, e ficou a igreja do Santo Sepulcro, que hoje está dentro da cidade velha de Jerusalém, mas naquele tempo de Jesus ficava fora da cidade de Jerusalém. Mas é só isso, você entendeu? Realmente, eu tenho um indício de peregrinação cristã ali no 2º século, tem embaixo de São Vartan. Então, existe uma possibilidade. Lembra que eu falei de tradição? Sim. Né? Agora, o que é possibilidade no Santo Sepulcro, tem. A tradição é o seguinte, quando você chega no Santo Sepulcro, tem uma pedra assim no chão, que você vai ver muita gente beijando, acendendo vela, passando... Que é aquela que passa nos programas, quando o pessoal visita, que eles falam que é onde o corpo de Jesus foi lavado, né? E tudo, aquela pedra é do século XVIII. É um mármore do século XVIII, não é da época de Jesus. Então, ali é tradição. Você está entendendo? O local é uma possibilidade. O segundo local, em 1880, nos anos 1880, um general chamado Gordon, ele foi para Jerusalém. E um dia ele estava olhando a janela de Jerusalém, ele viu que tinha uma colina. Aliás, se puder colocar aí Gordon Calvary, vai aparecer essa colina. Gordon Calvary. Ele viu essa colina, Calvary, Jerusalém. Pode colocar Jerusalém para... Aí ele viu essa colina aqui, ele falou assim, interessante que essa colina... Olha aqui, ó, põe nas imagens lá que apareceu uma foto da época. Olha aqui, ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está de boa resolução. Deixa eu ver se está boa de resolução. Não está não? Está baixa. Olha aquela ali. Não, essa aqui não. Essa é. Essa é legal. Então abre essa aí. Ó. Ele estava olhando da janela e se você olhar... De longe. Você está vendo dois olhos ali? Sim, estou vendo. Vê se coloca o mouse onde estão os dois olhos aqui, olha. Cadê? Olha lá. Aí mesmo, onde você tá? Você tem uma cara aí, ó. Uma cara aí, dois olhos, nariz, a boca ali. Olha lá. Aí ele falou, olha, parece uma caveira. E a palavra calvário é uma palavra latina, significa crânio. Gólgota é a mesma palavra em aramaico. Falou assim, não será que Jesus foi crucificado? Aí, para ampliar a ideia dele, até então só tinha a igreja de Santo Sepulcro, lá dentro da Helena que eu contei. Aí, para ampliar, eles vieram aqui para o lado da esquerda e ele viu que ali você tinha uma cisterna e aqui você tinha um túmulo. Um túmulo. Aí ele falou, pronto, é o túmulo de Jesus. Os protestantes, aí entra aquele negócio da piedade. Como não queriam valorizar a igreja católica e tudo mais, falaram, então a igreja católica está errada, é aqui. Uhum. Aí começou Jerusalém dividida. Os católicos iam celebrar o túmulo de Jesus lá no Santo Sepulcro, os protestantes no Jardim de Gordon, com o apelido de Jardim de Gordon. Que esse é o Jardim do Túmulo. Que o Jardim do Túmulo, que o pessoal fala. Que depois foi sofisticado, foi comprado por um grupo inglês, britânico. E só um parênteses antes de continuar, onde hoje está esse monte de cactos aqui, ó, hoje aqui é o ponto do ônibus. Caramba! E foi embaixo daqui que aquele Ronald Wyatt falou que escavou a arca. Entendi.
Pô, a arca estaria perto de onde Jesus teria morrido. Porque na visão dele. Entendi. Né? Aí... Olha, aqui tem uma baita de uma falhona geológica. Exatamente. Aí, já que você falou em falhona geológica, agora vem o meu lado cético. O problema é que o túmulo que está ali, que eles falam que é de Jesus, aquele túmulo não é da época de Jesus. Ele é de 700 anos antes de Jesus. Isso aí sabe por datação ou pelo estilo? Datação e estilo arquitetônico. Ah, beleza. Você entendeu? Datação e estilo arquitetônico. A gente faz tudo. Quanto mais dados eu puder cruzar, melhor, né? Dando os mesmos resultados. Então, definitivamente... Você já teve tudo isso aí? Tudo. Definitivamente, posso afirmar, esse túmulo não é o de Jesus. Abro a possibilidade de Jesus ter sido crucificado nessa região? Pode ser. Lembra que eu falei da possibilidade? Pode ser. Agora, falar que essa caveira é a prova não pelo seguinte. Agora eu vou falar da sua área, você pode dar uma aula melhor do que eu sobre isso. Calcário é uma pedra muito macia. Ou rocha, desculpa, porque eu sei que tem uma diferença de pedra. Pedra não. É, rocha, né? O calcário é uma rocha muito macia. E ela desgasta muito com o tempo. Sim, claro. Tem as cavernas. Eu fui a primeira vez para Israel em 98. Eu já vi essa pedra perder essa pedra, perdão, desculpe, minha blasfêmia aqui. A minha heresia. Essa rocha, ela perder a cada inverno um pedacinho dela, porque a neve valia as intempéries. Sim, nem parece mais caveira. Abre, por favor, agora de novo as imagens. Vou mostrar como é que ela está hoje. Olha aqui. Tá ruim, tá horrível essa... Não, tá bom, né? Não, tá bom. Ó, só porque eu falei que tava grande, não tava, né? Deixa eu ter que entrar, peraí. Entrando no site tá ali, eu pegar melhor. A gente coloca ali, ó, Bible Places. Bible Places. Olha lá, ó. Olha como é que ela já desgastou toda. Tá uma cara detonada já. Já detonou. Essa cara detonada... Caramba, tem um cara que mora do lado aqui. Do lado. O ponto do ônibus está aqui embaixo. Ó. Entendi. Aqui é o ponto do ônibus. Você está entendendo? Olha o túmulo. Volta lá, nesse mesmo site aí. Só voltar um pouquinho. Só voltar a seta ali. Isso. Olha o túmulo aqui, que eles mostram lá, que é o túmulo de Jesus. Inclusive, na porta lá, eles tinham escrito assim, ressuscitou, não está aqui. Só que esse túmulo não é da época de Jesus. Entendi. E a Bíblia fala que Jesus foi colocado num túmulo novo, que ninguém tinha sido colocado, então não pode ser. Não pode ser. Então, resumindo, a gente não sabe exatamente aonde Jesus foi crucificado e nem se ele foi enterrado. Eu tenho até um vídeo no meu canal lá no Rodrigo Silva Arqueologia, aí a pessoa tem que fuçar, gente, está na playlist lá, que eu mostro um lugar de crucifixão que foi encontrado recentemente em Jerusalém. E eu mostro um lugar de crucifixão. Não é o lugar da crucifixão de Jesus, mas é um de crucifixão. Mas será que não pode ser? Porque esses lugares não eram tipo uma prisão ou um lugar de tortura? Não, que era porque eles crucificavam em todo lugar que eles podiam. Em qualquer lugar. A cruz eles levantavam em qualquer E aquele lugar. ali não pode ser, porque tem um tablado, é para uma cruz baixa, para uma cruz andreana. Eu acredito, possibilidade, como o Palácio de Herodes foi descoberto num lugar onde ninguém imaginava, numa porta chamada Porta de Jafa, lá na frente, do outro lado. Para você entender, o Jardim da Tumba está aqui. O Santo Sepulcro está aqui. Eles encontraram um Palácio de Herodes aqui, nessa saída aqui da cidade. Se Jesus foi julgado aqui nesse palácio, não tem por que ele ser crucificado do outro lado. Eu não conheço tão bem São Paulo, mas a gente está aqui, Zona Leste. Se alguém é crucificado aqui, é que ele vai para fora da cidade. Não tem por que ele atravessar com o camarada para ir para o outro lado. Então, mas será que não era para ele sofrer mais carregando a cruz? Mas não era inteligente fazer isso. Jesus era um camarada que tinha uma multidão com ele. Eles queriam fazer a coisa de maneira assim, para ser era um paradoxo ali. Ele pode ter andado pouco, você fala. Porque eles queriam ao mesmo tempo dar um exemplo. Entendi. Mas eles não podiam fazer um alarde a ponto de criar uma guerra civil, que era o grande medo de Pilatos e todo mundo. Então a ideia é que ele tenha sido crucificado perto de onde ele tinha sido julgado. Exatamente. E atravessar Jesus carregando a cruz, a cidade toda no meio do comércio, era uma estupidez política tremenda. Saquei. Você entendeu? A estupidez política do mundo tremendo. Não faz sentido isso. Seria melhor jogar na periferia mesmo. Na periferia mesmo e faz, olha, mexeu com a gente, acabou. Mas não torna o cara um mártir. Eles tinham que liquidar Jesus sem permitir torná-lo um mártir que pudesse angariar os simpatizantes quererem fazer um motim ali, uma coisa assim. Então, esse é o que nós temos sobre a crucifixão. Então, eu brinco com o pessoal assim, olha, vamos colocar então, para ninguém ficar chateado, 33% de certeza, de possibilidade
do Santo Sepulcro, 33% desse aqui, 33% são um outro que Que não sabe. ninguém sabe.